programa de hoje tá imperdível. No quadro, a psicóloga Kátia Nunes responde as perguntas dos alunos. E não ficamos só por aí. Temos o prazer em entrevistar a psicóloga Vanessa Dutra com um tema incrível hoje para você: transtorno de ansiedade. Você não pode perder. Segue de música com ela, DJ Rejane. Olha, direto do Colégio Estadual de Magé, nossa sala maker, claro, a nossa psicóloga aqui, Kátia Nunes. Fala aí, Kátia, dá um alô aí pra galera. Olá, gente, é ótimo estar aqui com essas pessoas que querem sim aprender, querem sim entender coisas novas, estão abertos para o crescimento. É muito bom estar aqui. Maravilhoso estar com essa galera também, porque essa galera passou por uns bons bocados, Kátia. Nesse período de pandemia, gente dando aula aqui online. O que vocês acharam aí, pessoal, das aulas online, desse período de pandemia? Como é que foi aí a experiência para vocês? Vamos lá, quem fala aí? Bom, voltar a estudar depois da pandemia foi normal. Eu achei normal. Mas durante foi muito esquisito ficar só dentro de casa, ter que usar máscara para tudo. E também estudar. Foi prejudicial porque eu perdi um ano e complicado, porque não tem como você manter o foco dentro de casa com todo mundo fazendo barulho, tentando estudar, prestar atenção. É difícil. Bom, para mim foi. Perfeito.
E como vocês reagiram aí com gente morrendo no Brasil inteiro? A gente teve mortes lamentáveis de pessoas como Paulo Gustavo, né? De pessoas preciosas como a nossa eterna Valéria, do Colégio Estadual, que nos deixou tão cedo. Como é que vocês estavam em casa sentindo essa pressão? Porra, eu fiquei assustado. Estava em casa do nada, 1 milhão de mortes em São Paulo. Pensei, pô, que porra é essa? Cara, do nada, 1 milhão de gente morre. Porra, aí não tem nem como reagir, né, direito. Só se assustando mesmo. Ué, já era um monte de famoso morrendo, mas cara de 20, 30 anos morrendo. E eu em casa, deitado. Porra. Eu me senti muito angustiada, porque eu não sabia se podia acontecer o mesmo com pessoas próximas de mim, né? Porque tinha muitas pessoas morrendo e eu fiquei com medo de acontecer algo com a minha família ou da gente ir no mercado e fazer alguma coisa e, sem querer, acabar pegando o vírus e acontecer de alguém vir a morrer. Entendi. Então, Kátia, você vê a angústia deles aí, foi uma angústia geral, né? Isso aí pegou todo mundo. E como isso agrava o estado de quem já é ansioso e os novos casos de ansiedade que surgiram pós-pandemia, né? Se isso aumentou demais, se houve um boom, deve ter havido, né? Sim, a gente teve um aumento exponencial do número de casos de ansiedade, de transtornos mesmo de ansiedade, porque ter ansiedade é normal, né? Até certo ponto. Todo mundo tem um certo grau de ansiedade. O que aconteceu é que a gente teve muita ansiedade nesse período pandêmico da incerteza, né? Do medo, porque era um vírus letal. Muitas pessoas, assim, as pessoas tinham notícias do que estava acontecendo, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Uma ideia de desinformação, porque cada vez era uma informação diferente. Então, foi um ambiente muito hostil, em que as pessoas não sentiam segurança. E aí, no meio disso tudo, a pessoa pode sim desenvolver um quadro de ansiedade, um quadro que aconteceu muito, que eu vejo em consultório, que é a questão da fobia social, que ao mesmo tempo que as pessoas não queriam se afastar da sociedade, passaram, às vezes, tanto tempo sem essa convivência. E o adolescente mesmo, às vezes, ficou tanto tempo no celular dentro de casa, no computador, que a gente deixa de desenvolver essa habilidade de lidar com o outro. Então, tem muitos casos de fobia social, que é essa dificuldade dessa inserção social. Deve ter aumentado o número de conflito, né, de casamento, deve ter aumentado o número de divórcio, tudo isso aí. Porque... Olha, aumentou o número Salomão? de gravidez também. Então, Glauber, de fato, isso muito aconteceu. Separações a gente vê direto. E apesar nisso, meu vizinho saiu no pau com a mulher dele lá, foi brabo o negócio. Nesse período de pandemia? Claro! Ele quanto tempo só via a esposa, era de noite, dormia e acordava trabalho. Com ela a pandemia inteira. Acordado, pronto. A pandemia toda com a dona Maria batendo nele, era panela voando. Vai fazer uma coisa? Não, vou morrer. Pronto, não deu. Separações houve muito. Olha, aconteceu muita reconciliação também, por conta que as pessoas ficaram em estado de carência profunda. Não tinha aquele momento do vou disfarçar minha carência um pouquinho ali, um pouquinho ali. As pessoas com o período de isolamento, elas tiveram que lidar com elas mesmas. Então, ficaram muito carentes e procurando o amor. Né? Tanto que quando liberou, a gente presenciou muitas reportagens falando como reiniciar o processo de busca pelo amor. E é isso, pessoal. A gente tá aí. Esse período de pós-pandemia trouxe uma nova realidade e nós estamos aqui para resistir, porque somos brasileiros, somos magienses e magiense não desiste nunca. Obrigado, Kátia. Obrigado por mais uma cooperação maravilhosa junto com os nossos alunos. Semana que vem tem mais, pessoal. Fala, moradores! Direto do programa Morada Talk com um tema incrível hoje para você. Transtorno de ansiedade. Você não pode perder. Claro, trazendo uma especialista do assunto, a psicóloga Vanessa Dutra. E aquela entrevistada também incrível com a gente, fazendo essa parceria maravilhosa. Ela, DJ Regiane Camargo! Olha, eu tô aqui com vocês aqui, tô com um problema, tá? De ansiedade já. Porque o desbalanceamento de beleza é muito grande, gente. Não rola. Salomão, a gente tá perdendo aqui, cara. Perto dela eu tô tímido, né?
Rejane, vou deixar a fala contigo agora. Glauber, mais uma vez, obrigada. Eu amo estar aqui no Morada com vocês. O programa com você é sempre maravilhoso, um astral maravilhoso. Hoje dividindo esse sofá com a incrível Vanessa, essa psicóloga maravilhosa. E eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Agora num outro formato, né? Balancear essa coisa de, né, da profissão como modelo, como enfermeira, como DJ, como influencer. Como é que é isso? É Mulher Maravilha aí? Então, eu sou enfermeira há 12 anos, né? É a minha formação acadêmica. Eu sou coordenadora de uma UTI neonatal. E essa é a minha formação de paixão e eu achava que era a única coisa que eu sabia fazer. E descobri que não é a única coisa que eu sei fazer. E acabei agregando o modelo por conta do Musa. Eu já contei algumas vezes a minha história, mas eu fui musa do Vasco, virei musa.zen. E isso me abriu muitas portas como influencer e também para a carreira de DJ. E que hoje é a carreira na qual eu mais me dedico juntamente com a enfermagem, porque essa eu acho que eu não vou largar nunca. Eu nasci para ser enfermeira. Mas eu sou muito feliz em todas as carreiras que eu sigo e eu me dedico igualmente a elas. E sou apaixonada por todas. E Vanessa, fala comigo. A psicóloga aqui tá com um programa, né? Tem um podcast rolando. Muito prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É a minha primeira vez, eu já vi aqui antes, né? Mas é um prazer também dividir esse sofá com a Rejane. Já conheci um pouco, né, do trabalho dela, assim, acompanho nas redes sociais. A gente tem um podcast, tá? Que está acontecendo aí, que é a Psitaon. Lá a gente trabalha algumas pautas transformadoras na ótica das psicólogas, que sou eu e a Kátia Nunes. E vou deixar aí para vocês divulgarem, @Psitaon podcast. Nunes, que teve num programa passado aí, falando sobre sexualidade, sobre sexo. Maravilhosa. É a nossa parceira no quadro Sala Maker. Parceria incrível. A Kátia já é nossa figurinha. Então vamos entrar aqui no nosso tema, porque ansiedade é um tema que, enfim, tá todo mundo passando, né, por crises e crises. Depois da pandemia, então, a coisa se acirrou. E eu vejo muito isso na geração Z, né? Uma geração que parece que está vindo mais ansiosa. É de fato isso que você está vendo também, Vanessa? Então, a gente tem, assim, alguns estudos hoje com base na contemporaneidade, né? Esse momento que a gente está. A gente está num momento que tem um avanço tecnológico, de estímulos, né, de cobrança. Então, tem um livro que fala sobre a sociedade do cansaço, que analisa essa sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade cansada, que vive correndo, se cobrando o tempo todo para ter mais desempenho, né? Você não basta ser DJ, você tem que ser modelo, você tem que falar inglês, você tem que estar com o corpo fitness, assim, usando um pouco do exemplo. E a gente se desdobra em vários papéis para dar conta de várias coisas. E isso pode estar relacionado com uma geração um pouco mais ansiosa, com mais autocobrança, com uma cobrança por desempenho. E aí esse livro relaciona que isso vai acabar acarretando numa sociedade cansada. O que é de fato ansiedade? Vou citar um exemplo ali que a gente tem na Bíblia, por exemplo. Jesus lá no Getsêmani, ele, né, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. E todo aquele texto falando que ele é zen, né, e que a gente tem que ser zen como Jesus. Aí depois chega lá no Getsêmani, ele está aflito, suando sangue, por uma expectativa de algo que estava por vir. Isso aí, Jesus estava ansioso? Ou aquilo não era ansiedade, era aflição? E aflição e ansiedade não são coisas semelhantes? Tá, vamos lá. Boa pergunta, né? Assim, a gente tem algumas definições que vão se atualizando na ciência sobre o que é ansiedade. Então, assim, a definição que a gente tem hoje é o seguinte: ansiedade é um sentimento, tá? Vago e desagradável de medo e apreensão, que é derivado da antecipação de perigo, de risco. Então, sempre vai acontecer frente a situações desafiadoras, situações novas. Então, assim, se eu antecipo o perigo, eu penso, vai acontecer alguma coisa que eu tenho que lidar. E como eu vou lidar com isso? Então, está sempre relacionado a essa antecipação. Entendendo, né, esse conceito, nessa perspectiva, a gente pode entender que sim, Jesus estava experimentando naquele momento ali uma ansiedade. Porque ele estava antecipando ali a possibilidade de acontecer algo que ele sabia, né, que ele precisava passar, de acordo com o propósito dele. Então, a gente pode entender que sim. Mas e a aflição, Vanessa, né? Por que o texto relata a aflição?
A aflição ela está relacionada à intensidade, assim. Quando a gente descreve as características de uma ansiedade, a gente pode descrever como um quadro de inquietação, de angústia, de aflição. Ninguém é ansioso no mesmo nível o tempo inteiro. Tem momentos que a gente pode estar pouco ansioso, que você experimenta aquela preocupação, aquele nervosismo, e tem momentos que você está muito ansioso. Então a gente tem ansiedade leve, moderada e grave. Então, assim, se a gente está numa ansiedade grave, que é aquela mais elevada, a gente pode experimentar ali outros tipos de sintomas. A falta de ar, os tremores, né, ataque cardíaco, enfim. Então, nesse momento, a gente está entendendo que esse nível de ansiedade está elevado. E a aflição, né, o conceito que a gente tem ali da descrição do que é aflição, é esse estado perturbador. É um estado intenso. Então, provavelmente, ele estava assim num quadro de ansiedade elevado naquela circunstância. Porque é humano, né, também, né? Um Deus, mas sim, uma se figura tornou humana, né? homem. E eu, por exemplo, eu acho que eu tenho uma coisa de ansiedade por agradar. Desde criança eu percebo isso em mim. Que as pessoas chegam e eu tento fazer de tudo para agradá-las e me incomodo quando, né, eu não consigo, de repente, agradar. E depois de um tempo fui amadurecendo e fui vendo que isso não é bom, que eu tenho que ficar mais tranquilo, né? E as coisas acontecem naturalmente, mas isso é distúrbio, pode ser considerado isso. O que é uma pessoa que tem essa ansiedade por agradar? Quais são as ciladas que ela pode cair? Tá. Ansiedade por agradar, a gente não tem esse termo catalogado, isso, né? né? Não é um distúrbio. Uhum. Mas sim, pessoas que são ansiosas podem ter esse tipo de comportamento. Agora, a gente relaciona muito mais as crenças, ao repertório que essa pessoa traz. Porque, assim, crianças, por exemplo, que eram muito cobradas, com pais muito críticos, a gente precisa entender todo esse repertório, entender por que você tem tanta necessidade de agradar. Talvez esteja ligado a uma necessidade de aprovação, de ser sempre reconhecido, né? De não poder falhar, a síndrome da boazinha, né? Eu não posso falhar com as pessoas. Então, a gente precisa entender as crenças desse indivíduo para achar essa causalidade. Então, não é necessariamente um transtorno de ansiedade, mas é uma característica mais relacionada às crenças da pessoa. Chega a um nível que tá incomodando a sua vida, tá te atrapalhando, aí você precisa realmente investigar, e aí a psicóloga tá lá para te ajudar a fazer essa investigação, então, né? Exatamente. Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque a gente tem ansiedade comum e ansiedade patológica, né? Então, assim, o que diferencia uma coisa da outra? Prejuízo na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. Essa é a diferença. Ansiedade a gente sempre vai ter, até porque ela nos protege. A ansiedade, ela tem a sua função, né? De nos proteger das situações que a gente vai enfrentar. Se a gente não tivesse ansiedade, por exemplo, diante de uma prova, de um concurso público, a gente não organizaria ali no dia anterior a caneta, a gente não estudaria. A ansiedade faz com que a gente se prepare. Essa é a ansiedade boa, a gente sente, ela é comum, né? Legal. Anormal. Mas a ansiedade patológica, ela traz uma série de prejuízos cognitivos, comportamentais. Então, assim, é o que você falou. Se a pessoa está num nível, né, que ela percebe prejuízos na vida dela, é hora de procurar ajuda, inclusive na necessidade de agradar. Se tá demais, tá intenso, é hora da gente ver isso. E aí existem os tipos de terapia, né, a sua área de atuação, a sua especialidade seria qual? Então, a minha especialidade é terapia cognitivo-comportamental. E é muito legal falar sobre isso porque explica muitas das coisas que a gente vai conversar aqui. Cognitivo-comportamental seria o quê? A gente entende que a nossa cognição, que são os nossos pensamentos, a parte do nosso cérebro responsável por processar as informações que a gente tem, por interpretar. As nossas interpretações são diretamente ligadas no nosso comportamento. Então, por isso que é terapia cognitivo-comportamental. Por exemplo, tá? Eu vou usar um exemplo aqui com você. Vamos supor que chega uma pessoa aqui com um pedaço de bolo de chocolate e oferece um para mim e um para a Regiane. Certo? E aí eu posso pensar assim, nossa, eu amo bolo de chocolate. Deu fome agora. E eu posso pensar assim, nossa, eu amo bolo de chocolate, que delícia. Não falei pra ninguém. E o meu sentimento ali é de desejo, vontade de comer aquele bolo, meu comportamento, aceitação. Vamos supor que a Regiane ficou sem graça com a situação, não gosta do bolo, tá de dieta. E aí ela pensou, não comentou com ninguém, mas... Ai, caramba, não gosto de bolo de chocolate. Como é que eu vou falar para essa mulher que eu não quero esse negócio? Ela teve pensamentos diferentes de mim. E provavelmente ela sentiu ali um desconforto, uma vergonha. E o comportamento dela foi diferente. Ela pode começar a balançar a perna e o braço, ficar meio sem jeito na hora de aceitar o bolo. Ou seja, a mesma situação para as duas. As duas receberam bolo. Por que as duas sentiram coisas diferentes? Já pararam para pensar nisso? Porque a gente pensa diferente. A gente pensa, processa, é a nossa cognição de maneira diferente a nossa realidade. Então, não é a situação que determina o que a gente sente.
é o que a gente pensa. Então, é nessa linha que a gente trabalha, mudando pensamento. a interpretação do O sujeito. tímido, Vanessa. Você teve problema com timidez, Jane? Nunca. Nunca teve, né? Nunca. Sempre foi muito tranquilo, Eu despontada. fui professora também, então assim, talvez eu tivesse timidez em mostrar sentimentos, às vezes um abraço, algo mais voltado para o lado sentimental, mas de me posicionar, falar, não, isso eu nunca fui tímida, não. E a timidez é um problema de ansiedade também? O tímido, ele é ansioso por natureza, né? Como é que funciona a timidez nessa questão da ansiedade? Certo. Bom, timidez não é um transtorno de ansiedade, gente. Não. Por favor, é um traço de personalidade. Entendi. Pessoas nascem com essa característica. E, claro, se essa timidez estiver excessiva, trazendo prejuízos, essa pessoa pode procurar ajuda, certo? Mas existe uma condição chamada fobia social, transtorno de ansiedade social. Aí, nessa condição, a pessoa experimenta uma ansiedade muito grande nos níveis de interação social, né? Então, aí a gente está falando... Afeta. A pessoa já, vou ter que ficar lá. Como é que vai ser? O que eu vou falar? Será que eles vão me julgar? Né? E aquele monte de pensamentos de que você está correndo perigo. Porque a ansiedade, ela está sempre associada ao perigo. Lembra que eu falei no início? Então, essa pessoa, ela teme esse julgamento, essa exposição. E aí a gente está falando de um transtorno de ansiedade social. É diferente. Agora, o tímido, simplesmente por ser tímido, se não tiver prejuízos na vida dele, não é um problema de ansiedade. Conversei com uma amiga esses dias. A amiga, ela me falou que ela tem distúrbio de ansiedade. E ela veio me falar uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar, que é um transtorno de misto ansioso depressivo, que ela, por se tornar ansiosa, às vezes ela está triste também. Como é que é esse distúrbio? Isso existe? Se relaciona, né? Ansiedade e depressão. Isso. Tem algum tipo de distúrbio que relaciona as duas coisas? Sim, o transtorno ansioso depressivo, ele já é reconhecido pelo Código Internacional de Doença, né, pelo CID. Então, a gente já considera essa característica. Por quê? Existem os sintomas do quadro de ansiedade e existem os sintomas do quadro de depressão. E nem todos os pacientes apresentavam todos, né, categoricamente, todos os quadros. Então, às vezes você tinha alguns sintomas de depressão e uma outra coisa, por exemplo, crise de pânico, né, ali da ansiedade. Então, eles criaram essa categoria para entender melhor alguns quadros. Então, relaciona um pouco de cada sintoma, né, de cada quadro. A pessoa ela muda conforme, né, a situação dela hormonal também? Existe alguma relação? Ou é só neural? Então, a ansiedade em si, os transtornos de ansiedade, eles podem estar relacionados a problemas hormonais, sim. Mas aí a gente entende isso na parte de causalidade, sabe? Por exemplo, alguns distúrbios hormonais ocasionam determinados transtornos, podem ocasionar por conta da parte da neuroquímica cerebral, né? Então, a gente pode relacionar sim. Mas a gente está falando de alterações neuroquímicas. Por exemplo, lembra que eu falei da cognição influenciar o seu comportamento, né? A gente tem dentro do nosso cérebro uma amígdala. Ela é a responsável, né, por processar ali as situações de medo que a gente enfrenta. Então, assim, ela sinaliza, opa, estou em perigo. E aí ela manda uma informação para o seu córtex pré-frontal, que é a parte que a gente entende o que está acontecendo do nosso raciocínio. Quando uma pessoa... E ele manda essa resposta de volta. Olha, você não está em perigo, está tudo bem. Você é racional. Quando uma pessoa tem transtorno de ansiedade, essa conexão fica um pouco prejudicada. Então, geralmente, a pessoa com transtorno de ansiedade, ela não consegue racionalizar muito. Ela tem reações desproporcionais, às vezes, aos eventos que estão acontecendo, sabe? Por exemplo, uma chuva que cai. A pessoa que passou por esses eventos agora em Petrópolis, né? Experimentou aquilo tudo, uma situação catastrófica e tudo mais. Agora, quando a chuva cair, se essa pessoa tiver uma tendência ou adquirir um transtorno, né, de ansiedade, só o fato da chuva cair ou o tempo fechar, ela já pode experimentar uma crise, ela já pode ter uma reação. Ou seja, é desproporcional, porque a chuva não caiu, mas é relacionada a uma experiência traumática, a algo que ela passou, entende? Então, essa questão neurológica está muito ligada dentro do transtorno, né? De ansiedade em geral. Assim. Há um bloqueio, então, no cérebro, então... completamente ela não consegue responder. Não é um bloqueio, são alterações. Vamos usar essa palavra. Mas são alterações. Por isso que a gente precisa tratar. E eu trato justamente na TCC com isso. Esse processamento cognitivo que meus pacientes fazem. Uma vez no programa, aqui o hipnólogo que a gente recebeu falou que existem gatilhos mentais
que geram situações de ansiedade que a pessoa nem sabe o que é. Às vezes ela fica ansiosa, está nervosa, o quê? Não faço ideia, não sei o que está rolando, mas eu não estou bem. Como é que funciona isso aí, Vanessa? Esse assunto é muito legal. Muita gente tem curiosidade de saber e eu vou deixar umas dicas bem legais para vocês também. Vamos lá. Gatilhos mentais são respostas mentais, tá? Diante de algum estímulo que nem sempre as pessoas identificam, então pode ser inconsciente, né? Então, o nosso trabalho é justamente fazer um automonitoramento para que você perceba qual é o gatilho. Então, vamos lá. Gatilho, ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, vamos supor que você chegue num lugar e sinta um cheirinho de bolo e aquilo te remete a uma lembrança, porque o gatilho, ele está sempre associado a uma experiência anterior, a uma lembrança anterior, uma memória, né? Que você teve. E aí você, aquele cheiro te remete ao bolo da casa da vovó, aquele bolo caseiro. E aí você tem ali uma experiência boa com o gatilho, certo? Sim. Aquela música que você ouve lembra do passado. Agora, por exemplo, tem o gatilho negativo, que é quando, aquele exemplo que eu dei das chuvas de Petrópolis. O tempo fechou e a pessoa às vezes nem percebeu, começou a manifestar sintomas e isso ali pode ter sido um gatilho. O simples fato do tempo estar fechado, né? Então, assim, como que o paciente identifica isso? Eu trabalho muito isso no consultório porque é extremamente importante entender de onde vem, o que desencadeia essa minha ansiedade, né? Então, assim, automonitoramento. O paciente vai perceber, tá? E aí fica a dica para o pessoal de casa também. Você vai começar a perceber quais são os momentos que a sua ansiedade acontece. Então, quando ela acontece, você vai começar a anotar e perceber quais são os sintomas. Por exemplo, acontece sempre à noite e os sintomas geralmente são taquicardia, tremores, ondas de calor. E aí você vai perceber os seus sintomas, né? Respiração ofegante, beleza. Você vai anotar. Você vai começar a reparar, depois de um tempo de anotações e autoobservação, se existe um padrão entre esses acontecimentos. Por exemplo, sempre à noite, ou sempre nos momentos que eu estou nos shows, ou sempre quando eu estou perto daquela pessoa que me cobra, ou sempre quando... Esse tipo de situação, sabe? Situações sociais, sempre quando eu estou perto de pessoas... sempre relacionada a trabalho, porque eu me cobro muito a respeito da minha profissão. Então, o que está acontecendo? Dali, a gente já pode retirar alguma coisa, alguma similaridade entre essas coisas e entender alguns gatilhos que essa pessoa tem. E aí ela leva para terapia, tá? Porque a gente tem que tratar na terapia e o terapeuta vai ajudar ela a lidar com isso. Agora você falou sempre que eu estou diante de uma pessoa que me cobra, eu fico imaginando que a pessoa, o público está lá... meu patrão me cobra pra caramba, a minha gerente, e eu acho que eu tô assim diante da gerente. O que a gente fala pra uma pessoa que tá num ambiente assim e já tá pensando em sair do trabalho? Como é que lida com uma situação dessa quando você depende daquele sustento? Então, a gente tem que entender especificamente a situação dessa pessoa. Se é porque realmente ela tem um problema com a gerente em si, né? Específico, uma perseguição no trabalho, assédio moral, né? Ou se é uma questão dela de autocobrança, de não estar conseguindo entregar, né? Da responsabilidade. Por isso que eu falei, vá para a terapia, né? Para que você consiga trabalhar essas coisas especificamente. O que está acontecendo dentro de você? Como é que você está processando essa situação no trabalho? Certo? Você consegue gerar mecanismos para se defender de algo que você esteja sofrendo, né? Embora, enfim, você não tenha como mudar aquela situação, né? Exatamente. Aí você se aprender protege. a lidar, né, gente? Aprender a lidar. Aprender a lidar com a situação, né? Ô, Salomão, teu primo lá que tava falando que ele é ansioso e acaba broxando na cama, não tem teu primo que falou? Ainda bem que é meu primo, né? Ele disse. Não tem isso? Ele tentou, ele viu tipo uma situação complexa, difícil. Um super carrão, ele falou, vou andar nesse carro. Quando viu o carro não deu certo. Ele viu que o carro era potente. Quando esteve diante de uma grande mulher, ficou ansioso. Fala logo, rapaz. Primo, por favor, primo. É do 3º grau, então não vai ser. Tipo assim, ele até conhecia o meu primo. E aí, primo? Tu vai ver isso aí? Então, é você 3º grau. Então, ele tá ansioso pela questão. Mulher inteligente demais, mulher muito bem vestida. Mano, é difícil. Aí o cara já tá, né? Aquela coisa toda, aquela expectativa. Aí no restaurante ele já fica olhando. Caramba, olha o papo dessa mulher. Literalmente, eu sou muito abaixo dela, né? O cara na hora H, meu amigo, vai trazer aquilo pra mente. Na hora. E foi o que aconteceu com ele. Não foi, primo? E ele não conseguiu concluir, né, a felicidade, a missão dada, não foi missão cumprida.
E depois ele não é bobo, ele contou, aí me dei bem, se deu nada. Nos bastidores. Esse tipo de ansiedade. Ele teve muita ansiedade e na hora passou uma vergonha danada. Aí ele pegou o telefone, minha mãe me ligou, posso ir embora? Ele, né? O primo não cumpriu a missão, então. Não cumpriu a missão. Não cumpriu a Esse missão. tipo de ansiedade, então, Vanessa, que leva você a frustrar, né, alguém porque você não soube se controlar, né? Quando se repete, né, e gera a questão da disfunção, né? Se trata como? Como que trata tipo de pessoa assim, ansiosa, que está sempre falhando na hora H? E vamos falar de outras áreas também, porque tem na parte do sexo, que interessa muito, né? Primo do Salomão, mas interessa a mim também. Embora eu nunca tenha falhado, né? Então, eu queria... Mentiroso! Eu queria melhorar um pouquinho essa pergunta pra Vanessa, na verdade. Mano, muito mentiroso. Fala, Regiane. As mulheres sabem explicar. Eu me interessei por esse assunto. Salomão já conheceu alguns primos, assim. Então, Vanessa, como é que é possível identificar que esse cara realmente foi uma crise de ansiedade ou foi uma ansiedade que levou àquela situação, ou que, de repente, é alguma coisa fisiológica que está acontecendo com ele e que não tem a ver necessariamente com a ansiedade para aquilo ter acontecido? Gostei demais dessa Perfeito. pergunta, Regiane, porque é a mulher falando, como é que eu ajudo o cidadão que está lá numa situação deplorável diante Na hora ele ligou pra mãe. Toma a solução. Como é que a Aí, gente liga pra ajuda tua um mãe, cidadão sai de desse? cena, irmão. Já, deu ruim. Não tenta. Olha, Fala, Vanessa. fala, Vanessa. Tá, gente, vamos lá. A ansiedade, ela pode afetar diversas áreas da sua vida, inclusive essa atividade sexual. E aí, por que ele estava tão ansioso diante disso? Muita expectativa, o medo de falhar na hora, né? E lembra que a ansiedade é antecipação de perigo, então eu posso falhar, ela pode não gostar de mim. Ele provavelmente teve alguns pensamentos automáticos ali antes de acontecer e pode ter experimentado alguns sintomas de ansiedade, o que fez ele falhar na hora, né? Porque assim, a gente quando tá ansioso experimenta uma descarga de adrenalina, tá? Isso pode trazer disfunção ou ejaculação precoce, por exemplo. Viu, primo? Não é ansiedade, primo, é perigo. Normalmente o homem não verbaliza, né? Ele vai falar, isso nunca me aconteceu, é a frase de praxe. Mas como que a gente consegue identificar que essa broxada, né, foi uma ansiedade, uma situação de ansiedade? E o que a gente pode fazer para ajudar ele nessa hora? Porque todo mundo quer sair feliz nesse momento, isso aí, né? isso aí. Vanessa, Com antes de você certeza. responder, essa aqui foi top. Quando a Regiane falou que isso aqui é de praxe, o homem falou, nunca aconteceu. Aqui no estúdio parou tudo, mano. A galera aqui perguntou, olhou logo pro Glauber. Não, para com nunca isso. aconteceu comigo. Vamos parar com isso. Eu sou casado, gente. Casado não brocha, não. Casado dorme. Mentiroso, cara. Casado não brocha, não, Mano, gente. Casado dorme. isso é não verdade. existe esse negócio. Dorme. Né? Quem brocha é solteiro, que vai lá Dorme. e aí decepciona parceiro. Aqui a gente não decepciona mais a esposa, não. A esposa Quem Volta, não falou Vanessa. essa frase, Volta, ele fica aqui Vanessa. a primeira pedra. Responda aí, ela vai. Está muito ligado ao machismo também, né? Oh, Nossa meu cultura. Deus, já vem. Ó, a Kátia vai voltar. A Kátia, vai quando dar for bater na outro gente. sabão. Enfim. Vai bater na Tô gente. ferrado nesse programa com essa psicóloga mulher. Essa dificuldade de aceitar que você tá falhando ali, tudo Não, mais. eu não tenho essa dificuldade, não. Fale Ninguém mesmo, tem, fale. né, gente? Ninguém Mentiroso. tem. Fale mesmo. Só tô dizendo que o solteiro tem esse dilema da ansiedade, né, de decepcionar. O casado já não tem mais essa coisa. Ah, não deu hoje, amor. Amanhã a gente tenta de novo. Já passa, né? Já superamos essa fase, né? Tem menos essa cobrança. Isso aqui. isso aí. Eu já Não quer dizer provou também que a o gente seu vai levar valor, o né? casamento, né? De qualquer jeito. A gente vai levar aquele negócio a sério. Não, a gente vai fazer esse negócio direitinho depois. Depois a gente vai fazer barba, cabelo e bigode. Direitinho. Ele só Sim. dorme, gente. Pode falar, Vanessa, que foi muito engraçado. Ai, Vocês gente. param de palhaçada. Vou chamar minha esposa aqui para dar um depoimento, pelo amor Olha de só, Deus. primeiro, fala pra mim como eu ajudo o primo do Salomão Bom. numa situação dessa. Eu duvido que você ia falar na hora pro primo, não ia. Fala, Vanessa. Voltando para a pergunta que ela fez, né, sobre como é que a gente ajuda e como é que a gente identifica, então, se é a ansiedade mesmo, o que está acontecendo. Gente, a gente sempre vai identificar
se é ansiedade ou não através dos sintomas. Se o cara tá com a respiração ofegante, sabe, trêmulo, tá acontecendo algumas reações, algumas manifestações fisiológicas, características, provavelmente ele tá ansioso e tudo é uma questão de conversar, olha, tá tudo bem, respeitar o espaço, fazer uma respiração para relaxar. Por isso que eu falo, quem tem esse tipo de problema, gente, fica uma dica aí para vocês, tá? Janta antes, faz uma massagem, né? Dá uma relaxada nesse momento aí. Porque assim, a ansiedade, ela tira o relaxamento. Quando a gente tá ansioso, a gente não fica tenso. Sim. Né? E a gente vai se soltando depois, é a mesma coisa. Então, Eu me soltei no meio da entrevista. Tá? eu também. É isso. Exatamente. Então é esse tipo de metodologia de relaxa e goza. Né? Falar igual a Marta Suplicy. Aqui é demais, mano. Aqui é demais. Isso aqui é morada. Isso aqui é morada. Primo, esse direct aí vai pra você, hein, primo? A gente vai enviar o programa via direct pra Esse você corte vai pra assistir. você. E agora eu fiquei aqui pensando na cidade da mamãe. Minha mãe, minha esposa. Em relação a filhos, a gente fica ansioso muitas vezes. Minha esposa já estava antecipando, a gente saiu para fazer o nosso happy hour, né? E a gente chama de Vale Night, né? Porque deixamos a nossa filha com a sogra e fomos lá. Aí ela chegou lá e encontrou vários adolescentes lá no bar, né? Sozinhos ali. Mas assim, adolescentes, pré-adolescentes, na faixa dos 11 a 13 anos. Falou, meu bem, eu não estou preparado para isso não. Minha filha vai estar com essa galera, vai querer sair. Como é que... A mãe fica antecipando esses fatos. O quanto isso prejudica na educação dos filhos? Muito, tá? Quando a criança é pequenininha, principalmente. Porque pais super protetores fazem com que a pessoa até adquira no futuro, né, uma insegurança. Para pensar, a criança quer pegar esse copo de água aqui ou então quer subir numa cadeira que a gente não deixa. Primeira reação que a gente tem é, não. Pronto. Ou seja, a gente está mostrando para ela, é perigo e você não pode correr esse risco. Então, se você tiver pais que são excessivamente ansiosos, porque a preocupação é normal, né? Da sua mãe, esse relato que você trouxe aí, é normal, cada fase nova, o desconhecido, traz esse tipo de reação pra gente. Mas, se o pai for, né, realmente muito ansioso, muito antecipado e controlador, né, e criar essa criança nesse enredo de controle, provavelmente vai afetar esse indivíduo. Quando ele crescer. Preocupado, eu sempre, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, Glauber. Olha aí, Salomão. Essa semana ela falou, pai, eu quero maquiagem, batom e brinco. Eu falei, menina, para. Para que não tá na idade. Por quê? Eu já sofro essa questão. Ele acabou de falar algo que é muito comum hoje. Tu vê os adolescentes, né, pré-adolescentes, vivendo vidas que era com uns 20, 25 anos. E aí? Aí eu olho pra minha filha, 7 anos, querendo maquiagem assim, com 7 anos. Não. Mas aí é super proteção isso? Isso. Ou é ansiedade do perigo que ela pode estar apresentando daqui a pouco. Quais perigos ela pode correr? O que você pensa? Por exemplo, então, eu analiso que estamos numa sociedade muito perigosa, porque hoje, gente, as crianças sofrem a todo momento. Tanto a exposição pela televisão, tanto na rua. Aí minha filha, 7 anos, criança, estando com uma beleza assim exposta demais, assim, porque de fato a maquiagem expõe uma beleza. Eu acho que se torna um perigo para uma criança menina, né? Então, a minha preocupação ou a ansiedade de um perigo que possa acontecer com ela, porque ela tá se expondo. Sim, mas aí o problema não é a maquiagem, né? Mas qual contexto ela tá? Se ela tá usando uma maquiagem, né, dentro do ambiente, uma festinha dos amigos, eu acho que tudo tá relacionado ao perigo que você vê. Qual contexto que essa criança tá? Não, aí a gente entende como ansiedade. Mas, né? tipo assim, é dela gostar de maquiagem, dela gostar disso. Ela pega o salto da mãe e quer andar com o salto. Eu falo assim, gente, sabe? Aquela coisa dela. É dela. Lógico que tem influência. YouTube hoje, né? A criançada cai tudo vendo. Tem uma influência. Vê as meninas assim, ainda mais Regiane, bem vestida, vaneta, toda... Quer imitar. Tem disso. Não tem disso? Sim. Tem disso. Você acha que ela tá pulando etapas, que ela tá amadurecendo muito rápido, é isso? Nesse sentido. Aí, a dona Maria lá em casa falou, é pra você pagar pecado. Eu falei, opa, não. Tem muito disso. A mãe logo quer inverter algumas coisas. De repente, pra tirar o peso da ansiedade que o pai tá tendo, ou a preocupação, não é?
Entendi. Não tem problema nenhum, gente, ela usar maquiagem, assim, ter essa característica de gostar de se arrumar, né? Eu acho que os perigos associados aí estão na maldade que há no mundo. O que você acompanha na televisão, Sim, né? O medo dela ser erotizada, porque hoje a gente tem muito, né? Músicas, filmes, uma erotização infantil, enfim. Então, acho que o medo de vocês é relacionado a isso. É uma Ela questão se de tornar proteção. Melody. Né? Quando era criança, aquela coisa lá da Melody, lembra? A Melody. Uma adolescente muito erotizada cedo demais. Exatamente. Né? É espantoso. Era uma Criança, né? Porque ela nem era adolescente Agora ainda tudo bem, quando tá na entrou fase nessa- dela agora. Naquela época foi uma coisa que, não, né? Eu quero minha filha assim. Exatamente. É disso, o medo é disso. É um né? perigo, é um perigo. Eu tenho medo. É ansiedade isso? Depende. Assim, ansiedade é a antecipação do risco, né? Mas assim, você tem uma função. A ansiedade, ela tem a função da gente de proteger. Isso, é a boa ansiedade. Exatamente. É a É a boa comum. ansiedade. Então, é a ansiedade, mas é a boa, né? Ai, É que porque a gente tá bom. falando de transtorno, talvez o público Isso. possa diferenciar ou assim, confundir, por isso que eu tô diferenciando. É a ansiedade boa. A ansiedade que quer proteger a sua filha, né? Dos perigos, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado também com o comportamento de controle. Tem pais que querem controlar o comportamento das crianças, né? Pra que elas não saiam ali debaixo das suas asas e aí disfarçado de eu tô protegendo você. Então, são diferenças. Mas esse ponto que você traz é perfeito diante do mundo, das coisas que você acompanha da erotização, né? Ou seja, eu tenho que fazer uma alta análise e entender se eu tô sendo controlador demais, ou então... Uma função de proteção ou de um uma pai, proteção. né? Legal. Rejane, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com a questão da ansiedade, porque você me disse, né, em off ali, que você também passou por situações assim, né? Fala um pouquinho da sua experiência. Então, o passar, a Vanessa talvez me conserte aqui se eu falhar em alguma coisa, mas o ansioso, ele consegue manter quem tem o transtorno de ansiedade, né? Quem tem a patologia. A gente está fazendo a manutenção disso, com medicação, terapia, a gente está sempre nesse controle, mas eu não sei se em algum momento a gente chega a receber uma alta vitalícia, né? Não sou mais ansiosa. Eu acho que a gente consegue manter isso sob controle. Mas sobre vários momentos aqui da entrevista, sobre várias coisas que vocês abordaram, eu vivenciei e eu costumo dizer que talvez o meu problema se agravou muito pelo fato de eu me recusar a acreditar que eu estava com uma ansiedade patológica. Como eu sou uma profissional da área de saúde, né? A gente, na área da saúde, a gente acha que sabe tudo, que conhece um pouco de tudo e a gente se recusa a ver esse problema na gente. É impressionante. A nossa capacidade de julgar o nosso comportamento, você consegue perceber em uma outra pessoa quando ela está ansiosa demais, mas a minha capacidade de julgamento ficou completamente perdida. Então, assim, eu estava num momento de ansiedade leve, que eu não tratei, não procurei ajuda, me recusei a acreditar. Eu passei por uma doença, eu tive um tumor na coxa. E na época, com essa doença, o meu pai me acompanhava durante as consultas, me acompanhava durante todo esse processo de tratamento médico. E o meu pai sofria muito porque eu era jovem, o prognóstico era ruim, os médicos diziam coisas terríveis. Para quem não é da área da saúde, vocês estavam falando agora da preocupação de pai, né? Para o meu pai ouvir, sua filha vai morrer, vai perder a perna. E coisas agressivas dessa forma deixava o meu pai muito mal. Então, o que eu comecei a fazer? Bloquear que essa informação chegasse até ele. Então, eu guardava isso tudo para mim, ele ia na consulta, eu não deixava ele entrar. Enfim, isso começou a me desencadear os primeiros sintomas de ansiedade, mas ainda de forma leve. Eu não dormia. Antes de ir para a consulta, eu tinha toda essa preocupação de o que eu ia fazer, qual a história que eu ia inventar, para não deixar isso respingar nele, né? Para não ver ele sofrer. Porque eu achava que eu podia aguentar aquela barra ali, até por ser profissional da saúde e ter maior entendimento, mas que para o meu pai... ele não iria aguentar. Essa era a minha sensação de proteção. E aí, esses sintomas de ansiedade não foram tratados, eu não procurei ajuda, eu me recusei a acreditar que eu ficava sem dormir noites e noites porque eu estava ansiosa e tudo isso.
E aí a gente foi evoluindo até chegar a um estágio realmente de bloqueio. Quando você fala que prejudica as atividades diárias, meu pai veio a falecer, né, depois, e isso também já foi uma situação de muito trauma e transtorno para mim. Mas quando entrou na pandemia, e aí eu sendo enfermeira, o início da pandemia, que foi um marco para todo mundo, onde a grande maioria das pessoas entraram em ansiedade por estarem presas dentro de casa, a minha situação de ansiedade era diferente. Era de não poder estar presa dentro de casa, de ter que enfrentar a pandemia. A gente não sabia tratamento, tudo era muito empírico, tudo era sem estudo, faltou material para trabalhar. Quem acompanhou aí pela televisão, vocês sabem que os Estados Unidos, ele acabou retendo todo o material hospitalar lá nos Estados Unidos por serem potência. Então, no Brasil aqui, quem enfrentou a pandemia como funcionário, como profissional de saúde, sabe? A gente não tinha álcool, a gente não tinha máscara, a gente não tinha luva. Não tinha o básico, Não tinha. E aí você via aquela estrutura da China, por exemplo, não sei se vocês viram pela TV, que aqueles profissionais pareciam astronautas trabalhando, né, para não se contaminar. E a gente não tinha Enquanto nada. No Brasil, a gente não tinha máscara, a gente podia trocar de máscara só a cada 3 dias, porque não tinha para vender no mercado, não tinha onde comprar. E aí era essa situação de enfrentar o desconhecido, o medo de contaminar as pessoas que a gente ama, e essas pessoas... vocês lembram que na primeira onda houve muitos casos de morte por Covid, até porque a gente não sabia como tratar. Então, o medo de você ser a responsável pela morte de alguém que você ama muito foi algo que despertou a minha pior parte da ansiedade. Por que eu falo da pior parte? Porque aí isso começou a se tornar incapacitante para mim. Gente, eu me arrumava para ir trabalhar e eu já começava com aquela preocupação de que tudo ia dar errado. Eu chegava no meu trabalho, assumia o meu plantão 7 horas da noite. E, gente, até meia-noite eu ficava sentada no mesmo lugar, no mesmo canto, sem conseguir organizar o que eu tinha que fazer. E, assim, eu sou enfermeira há 12 anos, né? Então, experiência pra rodo, e eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia organizar qual era a ordem do que eu ia começar a fazer. Eu não conseguia resolver problemas simples do meu trabalho. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de me aproximar do meu paciente que estava doente. E essa limitação foi agravando tanto ao ponto de eu não conseguir ir trabalhar. Esse medo desencadeou, então, essa ansiedade que você... Sim, a minha ansiedade acabou agravando com crises de pânico. Nossa. Né? E essas crises de pânico, por exemplo, numa das vezes que eu fui trabalhar, eu não consegui dirigir. E eu fiquei parada com o meu carro durante uns 20 minutos, e até eu entender que eu não ia conseguir dirigir e seguir o meu rumo, o meu trajeto. E eu precisei rebocar o meu carro, inclusive, né? Eu liguei para assistência técnica, disse que o meu carro estava com problema técnico, para rebocar o meu carro, porque eu não conseguia dirigir. Você, como profissional da saúde, sabendo dessa situação, você logo deduziu, poxa, eu preciso de um tratamento, eu preciso de um profissional? Então, quando chegou nessa fase muito grave, a fase de limitação, de eu me arrumar para ir para o trabalho e ir chorando até o meu trabalho, porque aí eu comecei a pensar o seguinte: isso fugiu totalmente do meu controle. Se eu não me tratar, eu vou perder o meu emprego. 2, né? Eu trabalhava em 2 empregos na época. Julius, né? Seu Julius. Exatamente. Então, eu comecei a pensar que fugiu do meu controle. Eu já não consigo mais me responsabilizar sozinha por isso. Porque eu achava que era só estresse.
Eu falava, tá todo mundo muito sobrecarregado, tá todo mundo muito assustado. Então isso é uma situação de estresse que eu tô vivendo. Isso vai passar, isso vai acalmar. Quando a curva diminuir, isso vai passar. E a curva diminuía e subia de novo. Caramba. E eu não conseguia mais ter controle disso. Impressionante como, assim, você identificou que era estresse, né, em si mesmo, mas o estresse leva à ansiedade ou não? Leva, Vanessa? Sim, pode ser uma das causas, Aham. né? Fatores estressores, genética, uma das causas também. Momentos que você vive traumáticos, enfim, então pode desencadear. Eu acho que o que demora, assim, a maioria das pessoas demoram a entender que elas precisam de ajuda é a vergonha de reconhecer que isso é um problema. Tá? Eu queria falar sobre A Vanessa pode falar melhor do que eu, mas assim, eu como paciente, eu tinha muita vergonha de reconhecer que eu precisava de ajuda, porque eu achava que as pessoas iam falar, ela tá louca. Ela tá louca, ela tá maluca. Até, como eu disse, que eu ficava lá quietinha no meu trabalho, tentando organizar na minha mente como que eu iria começar a trabalhar sem conseguir sair do lugar, quando alguém chegava pra mim e perguntava assim, tá tudo bem? E eu falava, tá, porque, tipo, pareço que não está tudo bem. Entendi. Sabe? É a vergonha que você tem de aceitar primeiro pra si e depois do que as pessoas vão julgar, do que as pessoas vão dizer, se você precisa de um remédio, né? Eu lembro da minha primeira consulta também no psiquiatra, que ele entrou com intervenção medicamentosa. Eu falei, eu não vou tomar isso, eu não sou maluca. Eu não sou doida, eu muito não comum vou isso, tomar Vanessa? isso. Assim, esse preconceito, né, ainda existe. E apesar dela ser um profissional da saúde, é difícil para ela aceitar que tão instruída, né, que estava naquela situação. Então, existe muito isso. Só que, imagina só o seu corpo, né? Quando o seu coração adoece, você procura um cardiologista, né? Quando outros órgãos adoecem, você procura os médicos especialistas. Mas o cérebro não. O cérebro não pode adoecer. A gente tem muito essa ideia de que o cérebro não pode ter nenhum tipo de problema. Senão ele parece que eu tô ficando maluco. Aí a pessoa já vai falar, Exatamente. eu não tô Então maluco. a gente leva muito para aquele conceito de loucura, entende? Como se você estivesse fracassando, perdendo o controle sobre a sua própria mente, sobre a sua própria vida. E aí muitas pessoas recusam a aceitar. E quanto mais você resiste à ansiedade, mais ela se intensifica. Isso é um detalhe, tá? E então o caminho é a pessoa, né, aceitar. Aceitar. Lembrando Isso tem a ver que com humildade? a aceitação Nada a ver, não é né? conformismo, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro. Porque às vezes as pessoas entendem que aceitar não, eu vou me aceitar e vou me conformar, que eu tô assim, que eu não posso fazer nada pra mudar. Não, aceitação não é conformismo. Aceitação é a consciência da realidade. Tá acontecendo coisas, eu tenho um problema e eu preciso tratar. Quando eu falei assim, se isso tá ligado à humildade, porque a pessoa, quando ela tá com um escudo, né, ela tá sempre na defensiva. O humilde, ele é mais relaxado, né? Ele aceita com mais facilidade determinados fatos, porque ele não é perfeito, ele entende isso. E já uma pessoa que tem problemas nessa área, penso eu, né, não sou especialista, mas ela está sempre na defensiva, né? Sim. E aí ela usa o escudo ali para se defender o tempo todo. Isso não é comigo. Existe isso de fato? Sim, eu não vou usar a palavra falta de humildade, mas eu acho que assim, existem posturas mais defensivas, e talvez por conta de coisas que a pessoa passou. Por exemplo, quando a Regiane relata um pouquinho da história dela, a gente vê uma autocobrança muito grande. Uma questão ali com o pai, de proteger o pai. Porque ela é uma pessoa super humilde, Sim. super tranquila de se lidar. Mas a gente vê ali uma isso, pessoa realmente. que se cobra muito, e por se cobrar, ela teve um pouco de dificuldade ali também, de entender, de se perceber nessa situação. Então, o que eu relaciono aí nessa questão é que nem sempre é uma questão da falta de humildade, mas às vezes a dificuldade de aceitar, por várias questões no repertório de vida dessa pessoa. Entende? Falhar, dar resultado às pessoas, se cobrar demais. Entendi. Às vezes é mais vergonha do que realmente falta de humildade. Exatamente. Entendeu? Sim. Se você estiver numa posição, então, de liderança ou de protetor, igual a isso fala da também, Vanessa, é verdade. né, a minha questão de proteção com meu pai, a minha questão de liderança no trabalho, então é como se você não pudesse demonstrar que você está mal para as pessoas que estão ali
proteger as pessoas, às vezes você... Sim, você muitas das vezes a situação te obriga a isso mesmo, né? Entendi. A você, talvez o meu problema maior tenha sido não aceitar. E aí por isso que eu bato nessa parte da aceitação, eu bato nessa tecla, porque se eu tivesse aceitado lá no início e eu tivesse procurado tratamento lá no início, talvez eu não sei, mas eu acredito que eu não tivesse chegado no estágio pior disso. Mas eu não aceitei, eu me recusei. Eu achei que era uma coisa boba. Na dúvida se era ou não era, eu deixei pra lá o conformismo, né? É só estresse, o estresse vai passar e o estresse não passou. Então, talvez aí a importância de você procurar ajuda. Procurar ajuda não, você entender que existe especialista como cardiologista, como clínico, como pediatra, existe lá o psiquiatra e ele é a melhor pessoa para te dizer isso é normal, isso não é normal. Isso precisa de terapia mais remédio, isso precisa só de terapia, isso precisa de mudança de comportamento. Então, tira essa responsabilidade de você que não entende julgar e Sim. passa para quem de fato precisa te diagnosticar. Caramba. Gente, eu quero agradecer demais, demais mesmo. Esse programa, ele é importante para muita gente, importante para mim. Tenho certeza que o Salomão também extraiu a Já lição tá pra ele. acabando? Não, não Já tá acabando não. acabando. Continua mais um pouquinho. E Muito tem- bom. Tô aqui Não, a aprendendo gente vai muito. continuar porque a Regina ainda vai lá tocar mais uma música pra gente. Eita, coisa boa. Então vai rolar Solta aquele tudo, sonzar. Regiane, obrigado, tá? Obrigado. Nada, obrigada. Você né? já ainda não despede, não. Que É. eu quero, depois desse assunto aqui enriquecedor, eu quero botar todo mundo pra dançar. Se tem alguém ansioso e nervoso aqui ainda, vamos extravasar dançando, né, Vanessa? Que isso dançar aí. ajuda. Agradecer também a Vanessa por Muito todo esse carinho, obrigada. né? O Psi tá on, né? Tá on, gente. Segue lá, hein? Segue lá, ó, tá on, hein? Segue também a Vanessa Camargo. Qual é o Instagram? A Regiane Camargo. Viu? Isso não é um problema que eu tenho. saudade de Não é o você. psico. Cai na Não! pegadinha. Eu não tô maluco. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Segue Vanessa também, Camargo. segue também a Regiane Camargo. Fala o Instagram. Segue Regiane. sim, gente. Segue lá o meu perfil pessoal, que é Regiane Camargo. E o meu perfil de DJ, que é a Resenha da Rê, que é onde a gente posta lá todos os shows e todos os eventos, que é djregiane.camargo. Segue lá pra acompanhar o meu trabalho e acompanhar minha vida de blogueira, modelo, enfermeira, tudo tá lá. Vamos pra lá com a Regiane, pessoal. Obrigado Vamos aí por comigo. vocês. E vamos fazer esse som. Tchau. Galera, depois de uma entrevista massa aqui no Morada Talk, agradecer a presença de todo mundo que tá aqui dançando, se divertindo. Vamos jogar energia lá no alto, mãozinha lá no alto e vamos curtir essa música comigo pra gente encerrar o nosso programa.